Vamos então ver neste vídeo o conceito básico da reta e os pontos da reta. Imaginemos então a nossa folha de trabalho, uma folha quadriculada, onde nós podemos marcar vários pontos. Vamos então marcar os pontos A e B nesta folha. A partir destes pontos, podemos traçar uma reta. Será que é possível traçarmos uma reta com marcação apenas de um ponto? Claro que não, porque por um ponto passam infinitas retas, não é? Podes passar infinitas retas por um ponto. Mas por dois pontos, consegues passar uma e uma única só reta. Por exemplo, esta reta F entre os pontos A e B. Vamos então ver em termos dinâmicos como é que nós fazemos esta marcação. Imagina a nossa folha de trabalho, a marcação dos pontos A e B. Se alterarmos a posição de um dos pontos, ou dos dois, estamos a alterar a posição da reta que vai passar por estes dois pontos. Temos aqui a nossa reta F. Se alterarmos a posição de um ponto, a posição da reta também é alterada. Agora vamos marcar um ponto D alinhado com os pontos A e B. O que é que entendes por um ponto D alinhado com os pontos A e B? É um ponto que vai pertencer à reta definida pelos pontos A e B, certo ou não? Imaginamos um ponto D aqui localizado. Como sabemos, uma reta é constituída por um conjunto infinito de pontos. Há uma infinidade de pontos à esquerda do ponto A, há uma infinidade de pontos entre o ponto A e o ponto B e há uma infinidade de pontos para a direita do ponto B. Ora, vamos então ver em termos dinâmicos. Imagina aqui o nosso ponto D, sob a reta. Vamos localizá-lo aqui à esquerda do ponto A. Cá está. E vamos marcar os pontos todos para baixo do ponto A, isto é, para a esquerda do ponto A. Existem uma infinidade de pontos à esquerda do ponto A. E entre os pontos A e B? Vamos então ver em termos dinâmicos. Vamos posicionar o ponto D entre os pontos A e B e vamos marcar todos os pontos que existem. Existe uma infinidade. E para a direita do ponto B? Se o ponto D estiver localizado nessa posição, existe também uma infinidade de pontos. Vamos colocar o ponto D à direita do ponto B e vamos marcar os pontos da reta para a direita do ponto B. Existe uma infinidade de pontos, como tu vês. Então, isto só confirma a nossa definição de reta. O que é uma reta? É um conjunto infinito de pontos alinhados. Cá está, temos aqui uma infinidade de pontos, mais uma infinidade de pontos, mais uma infinidade de pontos. Ou seja, é um conjunto infinito de pontos. Daqui vem a nossa definição de reta. Podemos então dizer que uma reta é um conjunto infinito de pontos alinhados. Correto? Agora vamos marcar um ponto C não alinhado com os pontos A e B. O que é que significa um ponto C não alinhado com os pontos A e B? Significa que é um ponto que não vai estar em cima da reta definida pelos pontos A e B. Vai ser exterior a essa reta. Por exemplo, esta posição do ponto C significa que o ponto C é um ponto não alinhado com os pontos A e B. E vamos traçar agora uma reta que passe pelos pontos A e C. Antes tínhamos a reta F que passava pelos pontos A e B. Agora temos outra reta, a reta G, que passa pelos pontos A e C. E vamos marcar um ponto E alinhado com os pontos A e C. O que é que significa um ponto E alinhado com os pontos A e C? Significa que é um ponto que vai estar sob a reta definida pelos pontos A e C. Cá está o ponto E em cima da reta definida pelos pontos A e C. Vamos então ver em termos dinâmicos. Vamos marcar um ponto C. Este ponto C pode ocupar uma posição qualquer na nossa folhinha, desde que ele não esteja em cima da reta definida pelos pontos A e B. Imaginemos esta posição. Podemos definir então aqui a reta AC e vamos marcar um ponto E alinhado com os pontos A e C. Isto é um ponto que está sobre esta reta. Cá está a definição de reta. A reta A e C é um conjunto infinito de pontos alinhados. Assim como a reta A e B é um conjunto infinito de pontos alinhados. Vamos agora traçar uma reta que passe pelos pontos B e C. Será que é possível definir uma reta apenas com estes dois pontos? Claro que é. Nós já sabemos que para traçarmos uma reta necessitamos apenas de dois pontos.
Já temos o ponto C e o ponto B, podemos traçar a reta que passa pelos pontos B e C. Vamos agora marcar um ponto F alinhado com os pontos B e C. Se o ponto F é um ponto alinhado com os pontos B e C, significa que então que o ponto F vai estar sob a reta definida pelos pontos B e C. Isto é um ponto que vai estar aqui em cima. Vamos ver em termos dinâmicos. Vamos então traçar a reta que passa pelos pontos B e C e vamos marcar um ponto F alinhado. Então, a reta BC é um conjunto infinito de pontos alinhados.